Boa noite, gente. Bem-vindos ao nosso último dia, né, de evento. A gente está na segunda edição da Ecologia Feminista e esse evento ele tem um papel, né, muito importante e grandioso, porque ele traz a representação e a importância da mulher na ciência, né? E que mostrar também que esse é o nosso espaço. Eu gostaria de convidar a nossa palestrante de hoje, né, a Amanda Magda, para se fazer presente aqui na sala com a gente. Oi, Amanda, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo. Indo, me vendo? Antes de dar início, tá tudo ok, viu? Antes de dar início à nossa palestra, eu vou fazer uma apresentaçãozinha aqui rápida do teu Lattes, tá bom? E, primeiramente, antes de começar a falar do seu Lattes, eu queria agradecer, né, por ter aceitado o convite de participar aqui conosco dessa palestra, né? E a Magda, né, a Amanda Magna, ela é graduanda em Engenharia Florestal na Universidade de Goiás. É ex-integrante do grupo de pesquisa em ecologia funcional e aplicada do FT, né? E o tema da palestra de hoje é o que tem no fundo do rio, né? A ecotoxicologia responde, né? A partir de agora eu passo a palavra para a Amanda, né, para a apresentação dela. E qualquer coisa, Amanda, que você precisar, é só falar com a gente aqui, que a gente está aqui nos fundos, viu? Ok, obrigada, Analice, pela apresentação. Boa noite a todas e a todos. Eu queria agradecer o convite. Sou muito feliz em ocupar esse espaço, né, de menina, mulher na ciência. E como a Analice falou, eu sou graduanda em engenharia florestal e aceitei o desafio, né, de estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouco do que eu aprendi desenvolvendo pesquisa nessa área. Eu acompanhei as palestras anteriores, né, muito inspiradoras, né, doutoras, doutorandas, e como aluna de graduação, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui aprendendo com vocês e dividindo esse amor e essa paixão que eu tenho em ser mulher cientista. Então, para começar o nosso bate-papo aqui, né, eu trouxe esse tema para despertar a curiosidade de vocês. Eu vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvi, mas eu gostaria que esse nosso encontro aqui fosse além de gráficos e tabelas. Então, eu tentei colocar um título aí que despertasse um pouco a curiosidade de vocês, não sei se eu consegui. Imagino que ecotoxicologia seja uma área que vocês já tenham conhecimento, né? Vocês que são da ecologia, tem até muito mais do que eu. Mas eu queria, então, provocar um pouco a curiosidade de vocês com essa pergunta, né? O que tem no fundo do rio? Então, vamos fazer um exercício aqui inicialmente. Queria que vocês aí imaginassem um rio que vocês conheçam e como que vocês caracterizariam o fundo desse rio através do conhecimento que vocês têm e através da imaginação de vocês. Então, guarda essa imagem aí desse fundo do rio, que a gente vai fazer algumas comparações ao longo da nossa conversa aqui. Então, para começar, vamos falar então sobre os rios, né? Pelo Glossário Internacional de Hidrologia, um rio ele é um grande curso de água que serve de canal natural de drenagem a uma bacia hidrográfica. Com certeza vocês já devem estar habituados a esses termos, né? Curso de água, bacia hidrográfica, e essa clássica imagem aí, né, dos nossos livros, mostrando então a representação do rio. Então, o rio ele é um curso d'água que recebe água de vários outros canais, né, formando esse canal natural e abastecendo bacias. Então, o rio ele tem lá água, uma fonte de água, mas que não vem só das nuvens das chuvas, né, mas que vem de toda essa água subterrânea que abastecem as bacias. Então, vamos gravando esses conceitos. Então, rio, fonte de água, a água é o elemento mais importante para a vida, mas o rio também tem a sua importância para a humanidade, né? Então, foi lá no Crescente Fértil, onde se desenvolveram as primeiras civilizações, né?
esse local, essa área que era formada pelos rios Tigre, Eufrates, Jordão e Nilo, né? Um lugar praticamente sagrado, né? O Rio Jordão, que é citado até mesmo na Bíblia. E foi onde a humanidade passou a dominar a terra e desenvolver a agricultura, né? Que é sempre bom a gente reafirmar que foi um papel das mulheres começarem a agricultura, né? Tudo partiu da observação, né, de como que as sementes germinavam, a necessidade de se produzir alimento. Então, às vezes, a gente acha que a ciência está muito longe da gente, né, que a ciência é algo envolvendo robótica, tecnologia, mas a ciência, ela começa na observação, né, na necessidade, né, alguma necessidade, que a gente passa, então, a fazer perguntas e procura, através da ciência, responder. Então, ali as mulheres que estavam praticando agricultura na terra, elas já estavam desenvolvendo uma tecnologia, já estavam criando ciência. Então, eu até coloquei uma imagem ali do Rio Nilo, né? Uma imagem atual, com algumas ruínas ali no fundo. Então, como que vocês imaginam que era o fundo do rio, aí nesse local tão importante para a humanidade, né? Eu tenho a impressão que era um lugar muito lindo, assim, quase que paradisíaco, né? Uma terra intocável, estava ali começando a chegar, né, as pessoas, a construir, a se fixar ali, né, foi a partir daí que a humanidade deixou de ser nômades, né, e passaram a ser sedentários. Então, eu tenho essa visão, assim, muito linda de como que seria o rio nesse lugar, né. E o rio, ele também, ele é um símbolo cultural, né. O rio, ele é importante para a humanidade em diversas culturas. Então, aqui no Brasil, nós temos o Rio São Francisco, né, conhecido como o Rio da Integração Nacional, que a sua nascente fica em Minas Gerais, né, ali no Cerrado, e aí atravessa o Brasil inteiro até chegar lá no Nordeste. E também temos o Rio Ganges, na Índia, né, que é sagrado para os hindus, né, mas que, apesar disso, é um dos rios mais poluídos do mundo. Então, saímos daquela imagem lá do Crescente Fértil, onde tudo parecia maravilhoso e lindo, e apesar de ser sagrado, nem sempre os rios, eles continuam assim, né, límpidos, limpos. Então, a exemplo, temos aí o Rio Ganges. Então, lembra lá da imagem que eu pedi para vocês guardarem do fundo do rio, né? Será que algum parece aí com alguma dessas imagens? Então, apresento para vocês aí do lado esquerdo o menor rio da América Latina, o Rio Azul, fica no estado do Tocantins. E o lado direito, né, o bem conhecido e famoso encontro dos rios Negro e Solimões, no Amazonas. Então, o que a gente consegue verificar aí nessas imagens, já de cara eu já poderia responder, né? O que tem no fundo do rio? Ah, Amanda, tem água, né? Tem água, tem rochas, tem matéria orgânica depositada, sedimentos, né? Tem uma pessoa nadando ali, então posso dizer que tem oxigênio dissolvido, né? Tem fauna, tem flora, tem o fitoplâncton, tem micro-organismos que a gente não consegue ver, né, nessa imagem, mas que a gente sabe que tem pelos nossos conhecimentos, tem sais minerais, etc. O mesmo a gente pode dizer que tem também ali nos rios Negros e Solimões, né, a gente não consegue ver, até porque essa foto é aérea, né, mas a gente sabe também que tem esses mesmos elementos, claro que com um ecossistema diferente, né, pela sua extensão, profundidade, né, o Rio Azul ele tem 147 metros de extensão, então é um rio bem pequeno mesmo. E o Rio Negro e o Rio Solimões sempre esteve relacionado ao folclore brasileiro, né? Existem várias lendas do que pode haver no fundo desses rios e tudo mais. A nossa cultura brasileira sempre teve essa relação, né, cultural com o rio. Então, o que vocês imaginam que tem aí no fundo do Rio Negro e Solimões que a gente não consegue ver e poderiam ser diferentes ali do Rio Azul? Bom, a imaginação também sempre foi uma inspiração, né, para vários artistas, músicos, escritores. E aí eu vou mostrar para vocês aqui o que Manuel Bandeira, no seu poema O Rio, falou sobre as águas, né, o fundo do rio, o rio. Ele disse, então, no seu poema, que o rio ele tem profundidades tranquilas,
Mas aí, Antônio Costa, parodiando o Manuel Bandeira, em seu poema, ele disse que as águas puras, elas ficaram no passado e que, na verdade, o rio está morto. Então, nessa imagem aqui, vocês poderiam dizer que esse rio está vivo ou está morto? Acredito que bem vivo, né? Apesar da gente não estar vendo ali o Rio Negro e Solimões, a gente sabe da existência de vida nesses rios, e apesar dessas cores, né, para quem não conhece esse fenômeno natural que ocorre entre esses rios, poderia parecer ali um derramamento de óleo, né, muito intenso, ou de lama, mas não, é a característica do rio, né? O Rio Negro tem essa cor devido à sua concentração de ácido úmico e o Rio Solimões devido à quantidade de sedimentos, né? Mas esses rios estão, sim, vivos, né? Então eu pergunto para vocês, o que mata um rio? Então, do lado esquerdo aí, um rio sem água, né? Já é diferente dos outros rios que a gente viu. O Rio Paraná, o segundo mais longo rio da América do Sul, na sua pior seca, no ano de 2020, né? Um rio de importância econômica, né? De navegação, de abastecimento de hidrelétricas, e completamente seco ali. E o rio, do lado direito, o Rio Doce, após o rompimento da barragem Mariana, né? Tomado de uma lama totalmente tóxica de rejeitos da mineração. Então, são imagens muito tristes, né, de se ver, onde os rios morreram, né? Esse rio ali vai voltar a ser abastecido, né, pela sua bacia, e o Rio Doce, que está ainda em processo de restauração, né, para conseguir se recuperar as margens, né, toda a flora que foi danificada, perdida, e até esse rio se recuperar, aí vai anos e anos, né, para conseguir ser novamente um ambiente que é ocupado por vida, né? Só que nem sempre os rios, eles morrem assim, visivelmente, né? Assim, visivelmente, de forma tão drástica que a gente consiga ver. Às vezes, os rios, eles morrem com tranquilidades profundas, profundas tranquilidades, como disse Manuel Bandeira, né? Às vezes eles morrem silenciosamente. E aí eu apresento para vocês uma mulher que eu particularmente sou muito fã, porque foi a primeira cientista que eu ouvi dentro de sala de aula durante a minha graduação. Foi a primeira cientista que um professor meu citou. E a Raquel Carson, ela foi, né, bióloga marinha, ecologista e escritora norte-americana, e ficou famosa pelo seu livro, né, Primavera Silenciosa, de 1962, onde ela escreveu que os homens não mais frequentam os rios, pois neles não há peixes para pescar. Então o rio estava lá, a aguinha correndo, naturalmente, tranquilidades profundas, mas o que estava acontecendo? Os peixes estavam morrendo, não se encontravam mais peixes nesse rio. Então, o que a Raquel Carson estava observando eram os efeitos do DDT, né, o diclorofenil tricloretano, que foi amplamente utilizado, né, durante a Segunda Guerra Mundial para combater as doenças, né, malária, tifo e febre amarela, e que depois, por possuir um preço muito barato, né, foi usado de forma desgovernada nas lavouras, né, mesmo nos jardins domésticos, né. E o que acontece? O DDT era uma substância altamente persistente, né, ou seja, ele não se degradava, ele ficava no ambiente e ele se acumulava por toda a cadeia alimentar. Então, o poluente, né, que é um poluente sintético, né, foi sintetizado por um químico que, inclusive, ganhou um Nobel de Medicina, né, e de Química, se não me engano, Fisiologia, por ter sintetizado esse produto. Ele se acumulava no vegetal, e aí os herbívoros iam lá, se alimentavam, ficavam nos herbívoros, os carnívoros se alimentavam, ficavam nos carnívoros, até chegar no homem. E muito tóxico, provocando câncer, né? Inclusive, a Raquel Carson morreu de câncer enquanto ela estudava esses efeitos. Então, ela ajudou a fundar o primeiro órgão ambiental dos Estados Unidos, né? Que passaram, então, a monitorar os efeitos desses
poluentes, né, desculpa, desses produtos sintéticos. E aí nós chegamos, então, na ecotoxicologia, né, a nossa estrela da noite, que foi, então, criada como ferramenta de monitoramento ambiental. E aí, François Ramage, em 1977, publicou o primeiro livro de ecotoxicologia, onde ele disse que a ecotoxicologia é uma ciência que tem por objetivo estudar as modalidades de contaminação no ambiente pelos poluentes naturais ou produzidos pelo homem, então passou a ter essa preocupação, né? Os seus mecanismos de ação e os efeitos sobre os seres vivos da biosfera. Então, todos os seres vivos, né, em cadeia, do menor organismo até o ser humano. E aí, a ecotoxicologia, ela é uma ferramenta que ela pode ser utilizada antes ou após um evento de poluição. Antes, para investigar os efeitos, né, de introdução de uma substância química isolada ou uma mistura de substâncias, e para garantir que ela não irá causar nenhum dano à biota. E depois, para avaliar o efeito adverso produzido no ambiente pela introdução desse produto ou dessa mistura, né, considerando as interações químicas, físicas, biológicas com os fatores abióticos do ambiente. E aí nós temos aqui um órgão, né, que cuida dos nossos recursos hídricos. E aí o CONAMA, né, tem lá número 357 de 2005, uma normativa que fala sobre as condições da qualidade de água doce, onde diz que para ser considerado uma água de qualidade, né, não deve haver efeito tóxico crônico a organismos, que deve ser comprovado pela realização de ensaios ecotoxicológicos padronizados ou outro método cientificamente reconhecido. No Brasil, esse método ele ainda não é muito usado. Então, as normas que nós temos aqui são copiadas, né, de outros países, e às vezes isso é bom e às vezes não é muito bom, porque são biomas diferentes, fauna diferente, né, um ecossistema diferente. Então, às vezes, a gente tem que fazer adaptações para o local que a gente vai estudar. Mas são métodos científicos, né, que são realizados para a comprovação, então, para dar respostas para as necessidades, então, de se testar a toxicidade desses produtos. E quais seriam esses produtos, né? Então, o que a gente pode encontrar no fundo de um rio são efluentes industriais, efluentes domésticos, medicamentos, efluentes agrícolas, têxteis, produtos químicos em geral, né? E sedimentos tóxicos, como o caso lá da imagem que eu mostrei para vocês, do rompimento de barragem. Então, eu apresento para vocês aqui agora a minha casa, né? Que eu estou aqui em Goiás, mas também sou tocantinense. E esse aqui é o Cerrado, né? Conhecido, famoso por ser o berço das águas. Por acaso, né, gente, o Cerrado, ele possui 8 das 12 bacias hidrográficas do Brasil, né? E eu queria chamar a atenção para vocês, então, deixa eu ver se eu consigo falar aqui. Isso. Para a bacia Tocantins-Araguaia, que fica nessa região aqui conhecida, né, como Matopiba, né, que é constituído pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, que é considerado a última fronteira agrícola do país. Então, tem uma importância econômica muito grande essa região, mas principalmente uma importância ecológica, né? A bacia Tocantins-Araguaia é uma das maiores da América Latina, e o Rio Tocantins, né, o segundo maior totalmente em solo brasileiro. Então, sabendo disso, né, sabendo dessa importância, o que vocês imaginam que tenha no fundo dos rios da bacia do Tocantins-Araguaia? Então, o que eu poderia dizer para vocês é que provavelmente tem agrotóxicos, né? E aí,
Isso que nos diz são os números, são a ciência, né? A gente não inventou, não é folclore. Foi realizada pesquisas nessa área para a gente poder dizer isso, né? Que a ciência ela tem esse papel, né? Desmistificar, trazer respostas. Então, esse mapa aqui, que é um trabalho que eu admiro muito, que é da professora doutora Larissa Bombard, ela criou o Atlas de Uso de Agrotóxicos no Brasil, fazendo uma comparação com a União Europeia. E aí o que a gente sabe disso é que os países em desenvolvimento, né, como o Brasil, eles tendem a usar maiores quantidades de agrotóxicos do que os países desenvolvidos. E que ingredientes ativos banidos na União Europeia, ou seja, que não são mais utilizados porque já foram provadas a sua toxicidade, eles são normalmente autorizados no Brasil, né? Então, a importância da gente acompanhar os projetos de lei envolvendo os agrotóxicos no Brasil. E aí, nesse mapa, os números mostram que o estado do Tocantins, onde está lá a nossa bacia Rio Araguaia, é o estado da região norte que mais utiliza agrotóxicos, né? Chegando a 9.715 toneladas por ano. Enquanto o Amapá, que é o que utiliza menos, usa 80 toneladas por ano. Então, é uma diferença bem grande, né, gente? E se a gente for comparar por quilogramas por hectare, o Tocantins, ele utiliza de 4,27 a 7,55 quilogramas por hectare, enquanto o Amapá, que é o que utiliza menos, né, é de 0,10 a 0,66 quilogramas por hectare. E aí, um estudo realizado por Saraiva em 2017 fez uma pesquisa nessa área da bacia Tocantins-Araguaia, né, fez uma entrevista com os produtores da região para saber se eles utilizavam agrotóxicos, quais eram, quais os tipos. E aí ele chegou a esses dados, né, que 29% eram fungicidas, 30% herbicidas e 41% inseticidas. Lembrando que o DDT lá, onde tudo começou, né, também era um inseticida. E aí os agrotóxicos, né, como vocês podem ver nessa imagem, com várias embalagens, eles recebem uma classificação, né? Então, eles recebem uma classificação e uma cor nas suas embalagens para identificar a sua toxicidade. Então, eles vão de pouco tóxico para medianamente tóxico, altamente tóxico, até extremamente tóxico, né? E essa classificação, ela é para os seres humanos, né? Para dizer se causa toxicidade para os seres humanos. E aí eles recebem, né, na bula de todos os produtos, vem essas informações, né? E também para os organismos, né? Vertebrados, mamíferos, invertebrados, organismos aquáticos, né? Também recebem a concentração que poderia ser letal para esses organismos. Nós vamos falar melhor um pouquinho para frente. E aí chegamos na minha pesquisa, né? Que teve como título Toxicidade letal e subletal de Actara sobre organismos aquáticos não alvo, um caso de estudo com o do Gazetgreen. Um grande esse título, né? Que eu tive orientação da professora doutora Eliana Rotilli e que eu realizei através do programa de iniciação científica voluntária. E vou apresentar para vocês, então, esses elementos, os meus objetos de estudo. A do Gazetgreen, né, é um plateuminto, uma planária, e o Actara, ele é um inseticida do grupo dos neonicotinoides, que possui 25% de ingrediente ativo tiametoxam. Os neonicotinoides, eles surgiram como uma opção de substituição para os organoclorados, né, que no caso era lá o DDT. Que eles são considerados naturais, porque eles são à base de nicotina. E esse tiametoxam, ele é banido na União Europeia por ser confirmado a toxicidade dele para os polinizadores, principalmente as abelhas. Mas ele é utilizado aqui no Brasil e utilizado na região do Tocantins, né? Porque ele é autorizado, né? O uso, a venda no Brasil, mas banido na União Europeia.
Então, meu estudo foi para ver os efeitos dele nesses organismos aqui, as planárias. Então, por que a planária, né? A planária, essa espécie do Geissia tigrina, ela é amplamente encontrada nas águas da América do Sul, nas águas doces, e ela é um bioindicador, né? Um bioindicador quer dizer o quê? Se existe a presença dela naquele ambiente, então tá tudo ok. Tá tendo como ela se desenvolver ali, como ela viver, como ela sobreviver, né? E ela possui alta capacidade de regeneração. Então, se um organismo, se esse produto fizer efeito nela, vai causar dano, vai causar injúrias, e ela vai conseguir restituir esse tecido, né? Rápido, se regenerar. Então, a gente avalia essa capacidade dela para saber se está tendo efeito ou não. E ela é um fototáxico negativo, então ela tem esses pequenos ocelos aqui, né? E essas aurículas, que ajudam ela a se locomover. Então, se esses órgãos sofrem algum efeito, né, que danifique, que acidentalmente provoque danos para ela vai perder a sua capacidade de predação, né, vai diminuir, porque ela não vai conseguir se locomover, né, se defender dos predadores, ela não vai conseguir se alimentar, se reproduzir, enfim, vai gerar danos aí que não podem não causar a morte, mas que vai dificultar a sobrevivência dela. E o Actara é um inseticida, como eu falei, né, que ele possui ação sistêmica, então ele age no sistema nervoso do inseto até ele sofrer um colapso e morrer, né, assim que são tratadas as pragas, então, através dessa ação dele, e ele é aplicado no solo ou pulverização foliar, né, então ele é amplamente solúvel em água. Então, aplicou no solo, veio a água, carregou e vai parar lá dentro do rio mesmo. E aí eu apresento para vocês o laboratório, né, que eu desenvolvi essa pesquisa, o laboratório de ecotoxicologia, na Universidade Federal do Tocantins, no campus de Gurupi, que é coordenado pelo professor Dr. Renato Sarmento, faz parte do grupo de pesquisa em ecologia funcional e aplicada, e possui um convênio com a Universidade de Aveiro, Portugal, que já tem estudos bem avançados nessa área. Né? Aqui sou eu, gente. Aqui nessa bancada tem uns aquários, onde são mantidas as planárias. E aqui desse outro lado, no fundo, tem como se fosse uma gaiolinha, onde são criados mosquitos, que eles são mosquitos aquáticos, né, que possuem uma fase larval na água. Então, as planárias, elas são predadoras desses tipos de organismo, inclusive mosquitos, que são vetores para doenças humanas, então, sua importância ecológica também. Então, lá nesse laboratório, são realizados bioensaios, né, com 2 organismos, que é a planária, que foi a que eu estudei, do Geissia tigrina, e o mosquito Chironomus champos. E lá são avaliados, né, observados o risco ecológico de produtos sintéticos ou naturais, no caso eu estudei aí um agrotóxico, né? E para parâmetros de avaliação são realizados testes crônico e agudo. E qual que é a importância, né, de se fazer teste ecotoxicológico? Porque nós vamos pegar lá um poluente e vamos avaliar as mudanças provocadas, né, as mudanças psicológicas, bioquímicas e fisiológicas em um organismo, e através dessas respostas nós podemos saber o que vai acontecer em uma população, em uma comunidade, em um ecossistema. Então, todos esses testes são realizados para a gente saber quais são os danos da forma mais ampla possível que a gente puder investigar, né? Então, às vezes é difícil a gente fazer um teste lá dentro da água para verificar a toxicidade, né? Então, a gente tem que isolar esse organismo, né? E através das respostas que eles nos passar, né, desses testes, a gente saber o que vai acontecer, então, na população, na comunidade, em todo o ecossistema. Porque um organismo afeta toda uma cadeia, né?
E aí, os testes para a qualidade da água, muitas vezes, eles são químicos, né? Temperatura, pH, oxigênio dissolvido, e isso não dá respostas como os testes ecotoxicológicos. Por quê? Os organismos, eles precisam de diferentes níveis, né, para manter as suas funções vitais. Então, quanto mais o organismo cresce, se desenvolve para se reproduzir, exige mais atividade biológica. Isso os testes químicos não conseguem responder, porque o que a gente observa lá nos rios, através dos testes químicos, só nos responde se o organismo está sobrevivendo ou não. Mas se eles não dizem se vai ter condições de crescer, de se reproduzir, se a próxima, os próximos organismos, né, a próxima geração que vai nascer, eles vão conseguir crescer e sobreviver naquele ambiente. Então, por isso, nós utilizamos os testes ecotoxicológicos para obter essas respostas. E aí, o que é o teste de toxicidade aguda, né? Esse teste serve para avaliar uma resposta severa e rápida dos organismos aquáticos, no caso, né, que foi o que eu estudei, no intervalo de 0 a 96 horas. Então, isso é considerado uma avaliação de efeito rápido. E para saber a sua letalidade ou imobilidade, no caso dos invertebrados. Então, eu aplicava lá o agrotóxico nas planárias e eu avaliava, né, 24 horas, 48 horas, até as 96 horas, se houve mortalidade daqueles organismos ou se algumas estavam imóveis, né, ou se movimentando bem lentamente até não conseguir mais se movimentar. E esses testes, eles dão uma resposta que a gente chama de concentração letal média, que é a CL50. Então, a porcentagem, a dose, né, daquele agrotóxico que matou 50% da população nesse intervalo de horas. É a concentração letal. E a toxicidade crônica, né? Esse teste, ele depende da CL50, né? Porque depois ele vai ser dissolvido, né? Essa dose de 50%, depois ela vai ser dissolvida para ser aplicada nesses testes. E é um período que avalia 1/10 do ciclo vital, né? Ou chegando até a totalidade da vida do organismo. Então, no caso das planárias, eu media esse ciclo através do seu crescimento, né? Então, tinha um comprimento X de planárias, depois eu verificava a sua reprodução para saber se houve danos nesse ciclo, né? Fertilidade, quantidade de ovos, se diminuiu, se aumentou, e ela permite, como está dizendo aí, né, avaliar a sobrevivência, né, ou se afeta outras funções biológicas, como reprodução, desenvolvimento de ovos, crescimento. No caso das planárias também a predação, né, como eu falei, se desenvolver os seus órgãos lá sensoriais. E aí a gente chega, então, à nossa resposta, né, através da ecotoxicologia, né, o que tem no fundo do rio? Resíduos lançados no ambiente aquático, com probabilidade de toxicidade, e sendo esses tóxicos a uma espécie ou mais, né, em um sistema, é provável que seja também para demais componentes do ecossistema, o que acarretará em um impacto ambiental danoso. Então, a importância, né, de utilizar os testes ecotoxicológicos para a gente verificar o que tem de resíduo nos rios, quais são os efeitos, né, que eles estão causando nos organismos, e a importância de praticar a ciência não só no laboratório, né? A ciência começa lá no campo. A gente que é dessa área, a gente ama um campo, né? Na observação, né, dos efeitos, a gente tem uma demanda e a gente tem perguntas. E através dessa pergunta é que a gente realiza a ciência, né? Porque nós vamos procurar as respostas. Então, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham conhecido um pouco mais da área da ecotoxicologia. Se vocês quiserem alguma referência desse trabalho, vocês podem me escrever, pode dar um print aí na tela, pegar meu e-mail.
E também tem o meu Instagram, onde de vez em quando eu divulgo alguma coisa lá sobre o meu curso, sobre essa área, e que agora eu estou um pouco ocupada com o meu TCC, mas de vez em quando eu apareço por lá, vocês podem me seguir lá, vai ser um prazer ter vocês, trocar ideia. Eu que já sigo o laboratório, né, já acompanho. E queria deixar também para vocês essa frase aqui, né? As mulheres são como as águas, crescem quando se encontram. É nisso que eu acredito, né? Eu acredito que nós, mulheres, somos capazes de ocupar todos os lugares e que é muito importante que nós estejamos unidas e principalmente falando de ciência. Mais uma vez eu quero agradecer a vocês o espaço, né? E parabenizar os idealizadores desse evento, aos organizadores, né? Que vocês continuem com esse empenho de trazer mais mulheres aqui para falar de ciência. Muito obrigada. Obrigada, Amanda. Muito bom sua palestra. Eu estou muito feliz de você ter aceitado o convite, né? Como eu falei. Que bom que você. Espero que vocês tenham gostado todos. Gostei sim, a palestra foi incrível. Incrível. Como você falou, né? Essa importância da mulher na ciência, né? A Isabela falou, ótima palestra. A pesquisa é uma grande importância. E Obrigada, como você falou, né? Aquela questão da gente ocupar o nosso espaço e mostrar que a gente também tem capacidade de estar ali, de mostrar, né? E eu sei que aos poucos a gente vai conseguir mais e mais mostrar isso. certeza, mulher. Vamos fazer ciência aí. Estamos todas juntas. Sim, viu? Gente, o link vai ficar aí no chat, viu? O link do formulário, o formulário de inscrição, né? O formulário de presença, no caso, já está aí no chat, né? Vários comentários, muitos comentários bons, né? Dando parabéns pela palestra. Já E vi é que isso. teve colegas da UFG, queria agradecer a presença de todos. Muito obrigada. E é isso, né? Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Bom fim de semana para vocês. Muito obrigado Continue se novamente. cuidando. Muito obrigado novamente por